Então, pessoal, é o seguinte, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a receita do Skin Fade, certo? Skin, tá? É pele, tá ok? E Fade, né? Uma graduação degradê em si, tá? E eu sei que tem alguns números aí que vai, né, confundir um pouco, né, a questão da leitura, então vou explicar para vocês realmente, né, como é que funciona, né, e o significado de cada leitura, de cada procedimento, tá? Então, primeiro tem assim, ó, G2 L3, L2, tá? Pessoal, vou ensinar vocês, queira ou não, em inglês, cara, porque é muito importante que vocês podem, né, assistir um vídeo, né, de uma referência americana e tal, e lá, queira ou não, o cara fala assim, I'm using guard number 2, né, lever number 3, então assim, tu já vai ter aquelas palavras-chave e vai conseguir destravar o que ele está querendo dizer. G significa pente de máquina, certo? Então, bem aqui para não confundir, eu vou colocar até de vermelho, certo? Eu vou colocar assim, ó, G significa pente de máquina, né? Que é o pente de corte, né? No caso, pente de corte não, pente da máquina mesmo. Pente de corte já vai para pentear o cabelo. L3, L2. L significa lever, que no caso, em português, chama alavanca, certo? Então aí tá pedindo para tu utilizar, né, a alavanca 3 e a alavanca 2. Só que muitas pessoas perguntam, Rafa, e o que é a alavanca 3, o que é a alavanca 2? Tá? Bem aqui temos a máquina, e aqui temos o peito da máquina aqui, né? Vamos dizer aqui assim, ó. E aqui a gente tem aquela alavancazinha na lateral. E essa alavancazinha toda para cima, tá? É bem simples. Temos 1, 2 e 3. Tá? Então assim, para ficar bem claro para vocês. Então o primeiro passo está pedindo para limpar este trabalho utilizando a alavanca 3 e 2. Rafa, por que não a 1? A 1, a lâmina está mais rente. Então afeta que, queira ou não, né, o cabelo não pode entrar, porque a lâmina vai estar muito rente. E sempre quando tu começa na L3, meio que a L3 a lâmina está desfiando o cabelo. Então ela vai pegar o cabelo vai entrar na lâmina e aí sim tu vai conseguir dar uma graduação para, vamos dizer que, eliminar 60% do teu pente corrido, de acordo com a tua movimentação, tá bom? Então por isso que começamos aqui na alavanca 3. Feito isso, temos agora aqui 3-0. Rafa, o que significa 3-0? Tá, isso aqui é uma língua internacional, né, falando um código. Então 3-0, ele significa o zero da máquina de corte. Então significa o zero da máquina de corte. Normalmente esse 3-0, ele vai definir também, certo? A altura do teu degradê, certo? E ele vai também definir a proposta do degradê. Entendeu? Exemplo, provavelmente se tu fizer um degradê aqui, vamos dizer que aqui tem uma lateral do cabelo, né? Ó, aqui é a lateral do cabelo. E provavelmente no teu 3-0, né? Tu marcou assim curvas, ó. É fato que vai valorizar o quê? O acabamento. Porque se tu pegasse e fizeste um drop fade, né? Que a gente chama, onde trabalhamos na diagonal com a 3-0, acaba que tu ia o quê? Apagar o acabamento. Então tu não ia valorizar o acabamento, certo? Então o 3-0, ele tem, como eu posso dizer, ele é literalmente a arma do degradê. Porque assim, ele vai te falar a proposta, a altura, né, a linha. Então assim, ele vai te falar literalmente tudo isso, tá bom? E depois disso, no caso, vamos para 5-0. 5-0. Rafa, e o que é 5-0? 5-0, pessoal, é o zero da máquina de acabamento, certo? Então ele é o zero da máquina de acabamento. Certo? Literalmente vocês, né, concordam comigo que o G2 ele não dá um preto 100%, porém é um preto, né? Um cinza entre o preto ali, né? O preto realmente quem dá é o pente 4, certo? Mas literalmente a gente tem uma marcação muito grande aqui agora. Porque o 3-0 ele dá, queira ou não, o branco, né? Principalmente se o cliente for com uma pele branca. E aí você vai para o 5-0, então você vai deixar mais branca ainda, né? E a palavra skin já está dizendo, é pele.
Então, literalmente, qual seria o próximo zero? Seria a shaver, né? Que ela dá pele, né? Então, o shaver a gente sabe que é uma máquina e essa máquina, ela dá referente, né, ao zero da pele, tá bom? Então, literalmente, a gente tem aqui vamos dizer, né, um contraste muito forte, né? Um branco e um cinza para um preto, tá bom? E literalmente aqui agora a gente tem que dar uma abertura para o contraste do meio. Se eu tenho um preto e tenho um branco bem aqui embaixo, né? Qual vai ser que vai intercalar esses dois aqui? Claro, o cinza. E o cinza para isso, certo? Precisamos dar uma abertura, onde vamos utilizar 30L3, tá? Lembra que 30 é o zero da máquina. Então, o zero da máquina precisa ser na L1. Então, assim, eu não utilizei essas duas aqui, ó. Queira ou não, se eu criei um branco muito forte, né? Queira ou não, 30, 50 e shaver, esses três aqui, eles vão me dar um branco. Na hora que eu abrir para o 30L3, vai que meio que causar uma marcação, né? Porque, queira ou não, eu estou descendo a alavanca, né? E eu estou utilizando um número bem maior do que esses três aqui, tá bom? Então, né, aqui o 30L3 e logo após, né, que vem de eliminar uma marcação que é o 30 na L2, a função desses dois aqui, certo? É literalmente o quê? Abrir, clarear, né, para o cinza. Não clarear. Eles vão abrir para o cinza, porque realmente quem vai clarear, o que eu gosto sempre, né, de falar que se chama os pentes de intervalo. Entendeu? Quem realmente vai clarear é os pentes de intervalo, porque se eu utilizei o G2 na L3 e L2 e fiz o branco, no momento que eu fiz o 30L3 e matei aquela marcação na L2, é fato que ainda vai ter um batente, porque do 30 para o G2 é um pulo gigantesco. Entendeu? Falta colocar só o L1 no 30 lá. É porque a gente sabe que o 30 é zero da máquina, certo? Então o zero da máquina a gente sabe que é na L1, tá? Mas boa pergunta. É o zero da máquina, e os 30L3 é como se fosse na alta. Exatamente, como se fosse na alta. E a L2 é intermediário, exatamente. Tá? Eles que vão dar uma abertura para o cinza, certo? Feito isso, a gente vai ter uma marcação nítida, certo? Por quê? Porque o 30 ele não vai conseguir unir com o preto. A gente tem uns extremos, né? Lá, o cinza pro preto e o brancão. Exatamente. Então a gente vai ter que agora trabalhar nesse meio e clarear, né, e eliminar a marcação. E sem fazer outra marcação. Então, literalmente, do G2 até o 30L3, a gente tem o que se chama pentes de intervalo, certo? E eles são G1,5, G1 e G0,5. E todos eles iremos utilizar L3 e L2. Rafa, mas como assim? Pessoal, entendam bem, certo? Se eu tenho uma linha aqui em cima, certo? E eu tenho uma linha aqui embaixo. É meio que um raciocínio, tá? Rafa, a movimentação, como é que será aqui? Se eu tiver um espaço desse tamanho, eu vou dividir ele em 3. O pente 1,5 vem até aqui, o pente 1 vem até aqui e o pente 0,5 vem até aqui. Fato que eles têm que passar da marcação. Eu não posso pegar o pente 1 e passar por cima do 1,5. Eu não posso pegar o pente 0,5 e passar por cima do 1,5. Eu tenho que respeitar o limite. É aquela mesma coisa se nós tivermos, vamos dizer, um espaço menor para trabalhar. Vamos ser daqui para cá. Né? Vou ter que dividir essa pequena área em 3 pontos. Entendeu? E é onde, né, o que é que se chama isso aqui, né? O que é que se chama essa intercalação? A gente fala que, no caso, se chama questão da transição. Existem 2 tipos de transições, isso está na apostila de vocês. Existem transições abertas e transições curtas. Curtas, Rafa, que é assim, aqueles degradê, né, com a expressão do mais marcado,
E a transição aberta é aquele degradê que você vê claramente o branco, o cinza e o preto, tá? Então, só para finalizar a questão da receita do skin fade, né? Depois disso, né? Literalmente o G1,5 irá clarear, o G1 irá clarear e o G0,5, a L3 irá também clarear. Só que como a G0, a L2, ela é o que vai eliminar aquela marcação. Porque vocês concordam comigo, depois do G0,5 a gente volta para o 30L3? Literalmente está conectado. Porque depois do 30L3, qual é o próximo pente? É o 0,5. O G1,5 que é o, no caso seria o pente 1,5, né? Exatamente, exatamente. Certo? Então, é por isso que é importante também ter, né, e realmente adquirir esse pente 1,5 e o 0,5. Ele vai ajudar muito. Esse do caso aí é aquele após o 0, né? Exato, depois do 0. Por isso que eu estou te falando. Ele se entre o 1 e o 0. Exatamente. Então, se eu utilizei, né, aqui para abrir para o cinza o 30L3, o próximo pente que vai eliminar essa marcação mais próximo seria o 0,5. Tá? E é fato, se tiver alguma marcação, eu sempre recomendo a gente não ficar cutucando ela. Porque o próximo passo vem um acabamento, né? O acabamento. E quando faz o acabamento, se tiver alguma marcação, vai se destacar muito mais. E aí, onde partimos, né, para a revisão. O que vocês têm que entender aqui? Que o degradê, queira ou não, é igual como fosse uma receita de um bolo. É como aqui tivesse, sei lá, trigo, alguma coisa assim, 2 ovos. E se aqui tá falando 2 ou 3 ovos, tu tem que colocar 2 ou 3 ovos naquele bolo. Se tu colocar um, o gosto já vai sair estranho. Né? Se aqui falar que tem que colocar 3 porções de chocolate, vai ter que colocar 3 porções de chocolate. Então, literalmente a melhor maneira, certo, de gravar essa receita é imaginando como você tivesse que fazer um bolo todo dia. Então, assim, a melhor maneira que eu ensino para vocês que quer adaptar essa nova fórmula na mente de vocês é escrever isso aqui pelo menos 10 vezes por dia. Só esses códigos. Porque acaba que você, se você respeitar esse processo, em questão de 1 mês, né, essa informação já está dentro da tua mente e tu já está fazendo isso aí naturalmente, sem nem ter que pesquisar ou nem olhar. Então, assim, recomendo que vocês obedeçam isso aqui, certo? Recomendo que vocês entendam realmente o propósito, né, de cada, né, função dessa. Como eu falei, o G2 não é uma marcação. Ele é imagina um cabelo, trabalho, né? Ele tá preparado. Imagina um cabelo muito grande, né, chegando na tua cadeira. Tu vai precisar limpar, né, aquela área de trabalho, vai precisar querer enxergar, né, poder enxergar aquela região. 3.0, 5.0 shaver é mais para tu realmente criar um branco. Então, degradê, a gente está literalmente trabalhando com contraste, do branco até o preto. Existem várias formas de dizer que está degradê. Eu gosto de trabalhar com padrão. Eu não troco o certo pelo duvidoso. Isso aqui dá certo. Olho, né? Eu não troco o certo pelo olho, vamos dizer assim. Todo mundo tem um olho diferente. Se eu for mandar, galera, todo mundo faz esse bolo aqui. Imagina, todo mundo tem um gosto diferente. Entendeu aí? Agora se eu chegar, galera, todo mundo faz o bolo da mesma fórmula que é aí que vocês vêem nos ingredientes de vocês. Tá entendendo? Então assim, tomara que vocês gravem isso aqui, escreva diariamente e o resto pode garantir, pode confiar que o resto é só processo e evolução. Tranquilo? Massa.